Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Muito bem, pessoal, muito bem! Hoje, começando com o nosso podcast também em vídeo. O nosso podcast agora vai ser gravado também em vídeo. E entra lá no nosso canal no YouTube, é o MM Poker. Se inscreve lá e assista nossos vídeos. Eu tenho colocado vídeos, gravação de jogos lá, eu jogando, comentando os jogos, né? Porque além de estudar, a gente também precisa jogar, né? Senão não rola. Então eu tenho estudado um pouco, tenho jogado um pouco e nós estamos agora na época da quarentena do coronavírus. Então tá todo mundo que nem doido aí, trancando em casa. É importante para prevenção. Mas a gente pode jogar online, a gente pode estudar e a gente deve fazer isso para melhorar o nosso jogo, né? Então a gente está continuando, inclusive, esse projeto agora nosso do MM Poker Estudo e Evolução e das gravações. Deu uma acelerada, eu consigo fazer um pouco mais de coisas porque eu estou trabalhando remoto, então eu não gasto tempo indo para o trabalho nem voltando do trabalho. Então eu tenho mais tempo útil para poder fazer o podcast, para poder fazer as gravações, e tem sido bem legal, bem interessante. Bom, vamos então aos recadinhos? Vamos lá. Bom, pessoal, então, o DSL Nóbrega, _cantor, nosso brother também aí, sempre manda uns vídeos legais pra gente, né? Sempre conversa com a gente aí. Um abraço para você, DSL Nóbrega, _cantor. Né, eu vou chamar pelo perfil do Instagram. Vou chamar. Temos também o Dealer do Poker, que esse é nosso brother. Esse é parceiro, né? Nem brother. Tá? O Dealer do Poker, ele coloca as nossas postagens, reposta, coloca nos histories dele. Puta, legal, cara. Muito bacana. Fora que eu recomendo todo mundo, né, se inscrever lá no Instagram dele, Dealer do Poker, né? Dealer se escreve D-E-A-L-E-R, né? Dealer do Poker, tá? Tudo junto, Dealer do Poker. O canal dele, o Instagram dele é muito legal. Ele coloca um monte de memes, vídeos, frases engraçadas. O cara é show de bola. Entra lá que vocês vão curtir. Eu curto. Então vocês vão curtir também, tá? Os nossos amigos lá da Toca do Coelho, o Conde Rafael, a Rosana Conde, a Ana Paula.m Coelho, todo o pessoal lá do nosso home game Toca do Coelho. Pessoal, beijo pra vocês, um abraço. Vocês são demais. Valeu sempre pela força que vocês dão aqui pro canal, pro podcast, tá bom? E de recadinhos do Instagram são esses. Agora eu queria deixar aqui o meu parabéns, as minhas congratulações ao AAA Arthur do PokerStars, que é o nosso jogador brasileiro, que cravou o Sunday Million, edição de aniversário agora, de 14 anos, e ele puxou simplesmente a maior premiação do poker brasileiro, que era do Rafael Moraes, né, do GM Walter, e agora foi para o AAA Arthur, que é a bagatela de $1.190.000. É dinheiro, hein? É dinheiro. Arthur, cara, olha, parabéns demais, cara. Eu fiquei aqui assistindo com a narração do Vitor Marques. Aliás, o Instagram, bom para seguir também, @VitãoTV. Um abraço, Vitão. E, cara, a narração precisa do Vitão torna o negócio emocionante, cara. Nossa, foi muito legal, cara. Eu
Assim, eu não vou dizer que eu dei uns pulos aqui, mas, cara, eu comemorei, velho. Caramba, velho, o cara conseguiu, mano. O cara conseguiu, velho. O cara cravou o Sunday Million, edição especial de aniversário, cara. Muito 10, cara. Muito bacana. Sensacional, cara. Um abraço pro meu amigo Fernando também, que me deu altas sugestões aí com o podcast. Então vamos começar? Vamos ao episódio de hoje? Episódio de hoje. Live ou online? Eis a questão. Bom, pessoal, então o assunto de hoje é sobre torneios live e torneios online, né? A gente teve um podcast há um tempo atrás, um episódio falando sobre torneio e cash game, e agora a gente vai falar sobre ao vivo e online. Muita gente que joga é melhor no ao vivo, e muita gente que joga é melhor no online, e alguns tanto faz. São bons no ao vivo, são bons no online, ou são melhores no ao vivo ou melhores no online, né? Tem diferença? Cara, se for em questão de premiação, eu acho que vale mais a pena ser bom no online do que no ao vivo, tá? Porque em vista da premiação desse último Sunday Million, né, do AAA Arthur, cara, você percebe que existe uma vantagem em se jogar online. Tudo bem que, cara, assim, foram 93 mil jogadores. O cara venceu um field de 93 mil jogadores. Então, assim, é um field muito grande, é um field enorme. Mas se você for ver na questão do investimento, o teu investimento, por ser um field muito grande, teu investimento é muito menor. O teu ROI é muito maior. O ROI é o retorno sobre investimento. Return over Investment. Então, é a sigla ROI. Tá? Então, e um dos fatores de lucratividade que a gente sempre observa no poker é o ROI. Então, você investe um X para ganhar um 20X, 30X. Então, esse ganho ao longo prazo é o teu retorno sobre investimento. Então, você joga lá 20 torneios e crava um. Desse um que você cravou, ele cobriu o prejuízo, que a gente chama de ferro, ele cobriu o ferro dos 20 e sobrou mais alguma coisa? Sim, então você é um jogador lucrativo nessa amostragem de 20 torneios. Né? Você foi um jogador lucrativo nessa amostragem de 20 torneios. Se você subir isso para 100 torneios, eu cravei 3 torneios em 100. Ah, mas a minha curva tá assim, quer dizer, eu tive prejuízo, mas aí eu ganhei um monte. Então, se você tirar a média, ela fica subidinha. Então, eu sou um jogador lucrativo. Agora, por exemplo, você jogou 10 mil torneios. Caramba, 10 mil torneio é torneio. Gente que é profissional joga isso por, sei lá, cara. Cada 2 meses o cara bate 10 mil torneios, entendeu? Um volume absurdo de jogos. E aí o cara ganhou 1.000. Caramba, o cara tá no lucro, com certeza. Então, é lógico que muitas vezes não chega a isso, mas se dependendo do valor você conseguir estabilizar a tua curva para que ela sempre faça subidinha, né? Então vale a pena jogar torneios live, vale a pena o Arthur que o diga, né? O Rafael Moraes que o diga. Também o André Acari, inclusive meu ídolo, André Acari. Um abraço, Acari, se você estiver vendo meu vídeo aí, ó, deixa um joinha aí embaixo e tal. Se inscreve no podcast. Não só o vídeo, né? Porque eu tô fazendo vídeo e podcast. Então, na verdade, isso é um podcast que eu vou disponibilizar em vídeo no YouTube. Então, se você estiver ouvindo nosso podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, deixa um joinha lá também. Aliás, qualquer um dos ídolos, tá? Eu sou fã de vários atletas do poker aí, Decano, Mojave, até o Robert Lee. Puta, fiquei felizaço quando o Robert Lee Felício ganhou o evento lá da WSOP.
E, enfim, a gente fica muito feliz quando a galera dá um feedback, fala, ó, assisti e tal, valeu. E não só os ídolos, né? O podcast ele é feito de pessoas comuns e ele é feito para pessoas comuns. Eu não faço esse podcast para profissionais. Esse podcast é para amadores, é para pessoas que gostam do jogo, é para jogadores recreativos. Então, o André Acari, por exemplo, como eu citei, ele começou fazendo volume no online, né, ganhando dinheiro no online. Enquanto isso, ele também ia pro live, pro ao vivo. E ele conseguiu se dar bem no online e depois se dar bem no ao vivo. Ele cravou um torneio da WSOP também, que é motivo de orgulho para todo brasileiro, né, que gosta de pôquer. E os que não sentem orgulho é porque não o conhecem. E a história do Acari comigo, assim, ele não me conhece pessoalmente, mas eu o conheço pela TV, pela internet. Mas eu me identifico muito com ele por razões que eu já citei nos outros episódios do podcast. Ele tem a mesma profissão que eu tenho, a vida dele, quando ele conta, parece muito a minha. O nome da esposa dele é o nome da minha esposa. Então, assim, eu me identifico muito com o André Acari, apesar de não o conhecer pessoalmente. Se conhecê-lo um dia será uma grande honra. Ficarei muito feliz. Mas, enfim, vamos ao assunto então. A gente está falando sobre os ganhos, né? Então, o Acari teve ganhos no início como no online, depois ele foi para o ao vivo. Hoje em dia, você ganhar dinheiro com o poker ao vivo é um pouco... Não é nem hoje em dia, cara. É uma questão de números, tá? Como eu disse, jogadores profissionais de online, eles jogam tipo 10 mil torneios a cada 3 meses, cada 4 meses, né? Então, assim, é uma amostragem muito grande. O cara se debruça ali, né? Então, é um negócio assim meio absurdo. Então, o cara tem muita experiência em jogo. O cara ele aprende a ler, ele se desenvolve. Ele começa a pegar as manhas, né, do jogo. E mesmo assim é difícil pra caramba, né? O cara tem que sempre estudar, tem que sempre se reinventar, tem que sempre se analisar para poder estar sempre se melhorando e evoluindo, né? No ao vivo isso é muito pior. Assim, a amostragem no ao vivo é muito pequena, né? Então, enquanto você no online você joga 1.000 jogos a cada 2 meses, no ao vivo você vai jogar no máximo aí o quê? 50 jogos a cada 2 meses, né? Você vai participar. E se você for no clube todo dia, né? Você vai participar de 50 torneios. 60 torneios se você for religiosamente todo dia no clube. E torneios de clube geralmente não são tão interessantes, né? Você acaba jogando mais para treinar, mais para não perder a mão. Trocadilho aí para não perder a mão, tá? Torneios, assim, grandes torneios, acontece o quê? 2 vezes por ano? 4 vezes por ano? Tudo bem, tem o BSOP que acontece 6 vezes por ano. Tem o CPH que acontece também 6 vezes por ano. 7, 8 vezes por ano, né? O CPH é o Campeonato Paulista, que é o maior campeonato de pôquer regional do Brasil. Tem o NSOP, acho que é isso, o Nordeste Series of Poker, que também é um evento grande, que vale a pena jogar, mas aí que nem a gente que mora aqui no Sudeste, a gente que mora aqui no Sudeste tem que se deslocar para lá. O pessoal do Nordeste, quando tem os torneios grandes aqui, tem que se deslocar para cá. Então, existe um problema de logística, existe um problema de frequência. Então, quando você joga ao vivo, você joga muito menos. O ideal, como o próprio André Acari costuma frisar bem, é você matar no online e jogar o ao vivo quando puder. Então, se você tiver um ROI legal no online, esse ganho que você vai ter no online, você pode usar para pagar os buy-ins do live, do ao vivo, que são bem caros em comparação aos do online. Então, por exemplo, esse torneio que o Arthur ganhou mais de $1 milhão,
ele pagou $250 de buy-in, tá? Então é assim, um torneio que pagou mais de $1 milhão, ele gastou o quê? R$ 1.500, né? Mil e poucos reais, tudo bem. Sei lá se ele fez add-on, rebuy, nem sei se pode. Mas numa média em menos de R$ 2.000 ele gastou. Ou uma média de R$ 2.000, tá? Já com rebuy, add-on, todas essas coisas. Você jogando R$ 2.000, você não ganha R$ 1 milhão assim facilmente. Tá? Então, por exemplo, o CPH custa R$ 1.200 o buy-in. A premiação são R$ 500.000. Então a tampa que a gente fala é o primeiro lugar, né? Quem ganha o torneio. Então cravar e a tampa é quem ganha o torneio. Então a tampa paga R$ 150.000, eu acho, R$ 120.000, alguma coisa assim, do CPH. No BSOP a entrada passa dos R$ 3.500 do evento principal, do main event. E o BSOP Millions paga mais de R$ 1 milhão, né? Então aí você tem uma relação um pouco mais justa, um pouco mais aproximada. Mas veja que são $250 para 1 milhão e R$ 3.500 para 1 milhão. $250 para $1 milhão e R$ 3.500 para $1 milhão. Então existe uma relação bem menor no poker ao vivo, né? Porque tem muito menos jogadores disputando. Então a vantagem do poker ao vivo é que você tem menos jogadores, o field é menor, porém você tem a pressão psicológica, né? Então o jogo ao vivo ele exige foco total. Não que o online não exija, tá? Mas o online eu posso estar... jogadores profissionais trabalham com 12, 13, 15, 20, até 30 telas, até 30 torneios ao mesmo tempo. Jogadores ao vivo estão em uma mesa só. Só que a quantidade de informação que rola nessa mesa, ela meio que equipara as 20 telas de um cara que joga online. Tá? Então, são focos diferentes. O cara que joga online, ele tem que ficar olhando o movimento de todas as mesas para ver se é a vez dele jogar, para detectar padrões, para detectar quanto tempo o cara demora para dar bet, se ele demora muito, se ele demora pouco, o tipo de jogada que ele faz. Geralmente, quando o cara dá raise, aí você vai até o final, ele não tem nada, então você tem que jogar com ele de uma determinada forma, com mais valor e tal, ou com menos, e aí você vai pegando. No ao vivo, você tem que estar o tempo todo ligado naquela mesa. Porque você vai ver reação, cara sentado na cadeira, você vai ver o cara comendo, né, pedindo lanche, você vai ver se o cara tá tomando álcool, né, isso é importante você saber, o cara tá bêbado, não tá, o cara bebeu demais, não bebeu, o cara fuma, não fuma, tá querendo sair, não tá olhando no relógio, fica olhando no relógio do monitor para ver quanto que falta para acabar, né? Ou toda hora ele olha para ver os blinds e tal. São reações que você não consegue capturar no online. Então você, no ao vivo, tem uma mesma quantidade de informações do online, só que em uma mesa só. Então você tem que perceber, aquele cara virou, ele olhou as cartas e deu uma murchada sem querer, depois ele tentou disfarçar, e aí ele meteu ficha, ele colocou a ficha certinho na mesa, um bolinho, ele jogou a ficha no meio da mesa, como é que ele fez? Então aí você começa a detectar esses tipos de comportamentos. Então a diferença básica entre o ao vivo e o online é que no ao vivo você tem uma grande quantidade de informações de pessoas. E no online você tem uma grande quantidade de informações de jogadas, né? Então você tem que analisar tudo pelas jogadas. E no ao vivo você tem que olhar para o cara. Você olha para o cara e fala, deixa eu ver o que esse cara está fazendo. Esse cara soltou um bet agora, abriu o flop, ele olhou para baixo. Será que essa olhada para baixo
Ou ele olhou para baixo, depois olhou para frente, foi rápido, foi devagar, que tipo de tel, né? Que tipo, quando a gente fala tel, é o termo que a gente usa para descrever aquela dica que o cara dá sem querer, né? Aquele tique que ele faz que ele não percebe, ou que se ele percebe, depois ele tenta disfarçar. Esse é o verdadeiro, é o que a gente chama de tel, né? E, enfim, quando você tá ao vivo, você tem que ter máxima atenção, máxima concentração, máximo foco para pegar todo tipo de tel. E às vezes isso não acontece. Então, às vezes já aconteceu comigo. Eu saí do trabalho sexta-feira, um dia estressante de trabalho, fui jogar. Não rendi bem, estava muito cansado, com sono, às vezes dá uma pescada. Isso não é legal, cara. Então, assim, o jogo não rende, você não percebe os tells, sabe? Você começa a jogar muito reativamente, né? Você não joga de forma agressiva, joga de forma passiva, porque você vai esperar a ação do usuário para poder agir. Quando você está atento, quando você percebe a movimentação, você joga mais ativo, você joga mais agressivo. E a agressividade, ela é um fator determinante para você conseguir ficha. Então você sempre vê que jogadores mais agressivos geralmente são os que puxam mais ficha, que é o objetivo. O objetivo é você puxar mais fichas e eliminar jogadores em um torneio. Não que você tenha que sair cuspindo ficha doidado, porque aí isso eu vejo todo dia quando eu jogo. Se vocês olharem lá nas gravações que eu fiz essa semana, vocês vão ver que, tem cara lá que fazia um monte de coisa, começava o torneio, tava com 6.000 fichas, aí passava meia hora, 40 minutos, o cara caía. Por quê? Porque o cara não sabe jogar, ele ganha um monte de ficha e começa a cuspir ficha. Ele acha que apostar muita ficha é sinal de que ele sabe jogar bem, ou sinal de que ele assusta muito. Não, se ele pegar um cara bom, que foi o que aconteceu, que ele não pegou eu, né, logicamente. Ele pegou um outro cara que tava jogando na mesa, que era um cara bom. O cara pegou ele lá de jeito e ele em 4 mãos caiu do torneio. Então, esse tipo de análise, ela começa a ser prejudicada quando você tá cansado, por exemplo, que foi o meu caso. Então, você vai jogar, você não tá 100% atento, dando umas pescadas ali e tal, você não vai ser agressivo quando precisar ser. Né? Você não vai ser inteligente no seu jogo. Você vai jogar um jogo meio burro. Meio, bateu carta eu vou. Não bateu eu não vou. Sabe? Então é um jogo meio passivo. Esse tipo de jogo não traz lucratividade. Esse tipo de jogo não traz ficha. O que traz ficha é um jogo inteligente. Você olhar o cara, você analisar a situação, você entender a matemática e tomar a melhor decisão no longo prazo. É isso que vai te trazer lucratividade no poker ao vivo, no online também, mas no ao vivo está muito latente, né? Agora, no online você consegue jogar com sono também? Não consegue. Você vai fazer a mesma coisa, você vai jogar do mesmo jeito. E no online é pior, porque você não está vendo gente. Então você fica ali olhando para a tela e daqui a pouco tá pescando, entendeu? Então, o online também tem esse tipo de coisa. Então, a preparação é similar, a concentração é similar, mas a forma de se jogar é diferente. Tanto que tem gente que é muito boa no online, aqueles nerdão de óculos e tal, que o cara arrebenta no online, né? Joga em time e tal, não sei o que, e quando chega no ao vivo, o cara começa a jogar, o outro dá uma peitada nele ali, ó, olha na cara dele assim e fala, e aí, mano? Vai pagar? Aí ele pega e não, deixa pra próxima. Entendeu? Então, esses fatores eles influem, né? Como eu gosto de lidar com gente, eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de trocar ideia. Não fico falando muito na mesa quando eu tô jogando, mas eu gosto de brincar. Eu fico imitando Silvio Santos. Aí, olha só, vai abrir o flop. Certo? Quem quer ver minhas imitações, vai lá no meu canal Silvio Poker, lá no YouTube, tá bom? Silvio Poker. É o primeiro, é o mais antigo. Tá? Tem um outro Silvio Poker lá que eu vou tirar ele rapidinho lá. Mas é o meu, Silvio Poker. YouTube / Silvio Poker. Certo?
Assistam lá e se inscrevam que eu agradeço. Mas enfim, turma, para finalizar então, online e ao vivo, o que é melhor? Não tem melhor. Tem o que você se dá melhor. Eu, por exemplo, adoro jogar online, mas eu vou melhor no ao vivo. Vai explicar. Eu adoro jogar ao vivo, adoro jogar online, mas no ao vivo eu cravo mais. No online eu nunca tive um big hit, assim, uma coisa. Também, no ao vivo também não tive. Tem um meme até um meme que é assim, ó. É um cara perguntando pro outro: você é um jogador lucrativo? Aí o outro pergunta: no online ou no ao vivo? Aí ele pergunta assim: no online? Não. E no ao vivo? Também não. Então, é o meu caso. O online, ele tem a coisa do você jogar várias mesas, você poder dividir sua atenção e prestar atenção no comportamento das ações. No ao vivo, você está em uma mesa só, você não pode se desconcentrar também e a sua atenção ela tem que ser totalmente nas pessoas, né? Lógico que você vai analisar ações e reações, mas muito a linguagem corporal diz muito no poker ao vivo. Então você consegue ter uma grande gama de informações só olhando o comportamento das pessoas, como elas te olham, como elas reagem quando você olha para elas, quando elas reagem quando abre o flop, quando elas reagem quando abre o river, aquele ás no river, que o cara tava com aquele bordo baixo, betando, aí bate aquele ás no river. Qual é a reação do cara, entendeu? Então você consegue ir medindo essas coisas e fazendo experiências. Vou fazer uma jogada assim para ver se eu pego aquele cara, né? Ah, não peguei, então não era isso que eu estava pensando. Você muda a estratégia, né? No ao vivo tem, no online tem isso, mas no ao vivo isso é latente, é o tempo todo, tá? Então assim, eu gosto mais de jogar poker ao vivo. Eu sou mais lucrativo no ao vivo do que no online, mas gosto muito de jogar online e jogo online todo dia. É uma excelente forma de treinar. E a vantagem do online é que depois você pode ver teu jogo, assistir teu jogo e analisar as jogadas que você fez. Gostei dessa jogada, não gostei dessa jogada. E aí você começa a evoluir. Então você evolui muito mais sendo um jogador online pelo volume e pelas possibilidades de estudo do que ao vivo, né? O ao vivo é bem uma descontração. Eu gosto de ir para brincar, gosto de jogar para me divertir, mas eu levo muito a sério. Então, quando eu estou na mesa, eu ajo corretamente, mas isso não significa que eu vou ser mal educado, que eu vou ser rude ou mesmo ríspido. Eu gosto de ser um cara sempre bem-humorado, alegre, brincando, mas sempre mantendo a concentração para fazer a melhor jogada. Beleza, turma? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. O pessoal trouxe aí esse assunto para baila. E eu achei legal e falei, eu vou falar um pouco sobre o que eu conheço de poker ao vivo e poker online. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Então, se inscreva nas nossas redes sociais aí. No Instagram é o @mmpokerev. No Facebook é o Márcio Martins Poker. No YouTube é o canal MM Poker. E também tem o nosso outro canal, que é o Silvio Poker, que a gente gosta de fazer um jabazinho também, para dar uma risada, né? E é isso. Então, muito obrigado pela sua audiência. E fiquem com Deus. E até a próxima.